Como deve ser a vida espiritual de alguém que deseja ver Deus respondendo às suas orações? Esse é o tema da reflexão que eu preparei para esta manhã. Ao contrário do que muita gente pensa, e até mesmo ao contrário do que muitas igrejas estão pregando por aí, em nossas vidas poderemos passar por grandes dificuldades. Aliás, as nossas vidas, elas são feitas de grandes lutas. Não é porque estamos servindo ao Senhor que tudo sempre vai acontecer às mil maravilhas conosco. Podemos estar servindo ao Senhor e podemos também passar por dificuldades muito sérias. Deus tem propósitos muito definidos quando Ele permite que passemos por lutas, tristezas, dores, faltas, desesperos, angústias, depressões. Sim, o crente fica deprimido. Lembro de um período recente, em que nas igrejas se falasse de um crente deprimido, questionava-se a salvação dele. Mas nunca se viu tantos crentes com depressão em nosso meio, porque faz parte das lutas, das dores dessa vida. Mas o fato é que Deus sempre haverá de estar operando nos momentos mais dificuldades das nossas vidas. É o que Ele quer. Ele permite a luta. Hoje na EBD entramos um pouco nesse assunto. O nosso professor trouxe ali a ação soberana de Deus em permitir as lutas. Mas o mais importante no momento das dificuldades desta vida é orarmos, dependermos do Senhor e vermos Ele respondendo a nossa oração. Nós queremos ver Deus respondendo às nossas orações. Agora, volto a perguntar, como deve ser a vida espiritual de alguém que deseja ver Deus respondendo às suas orações? Como que deve estar essa pessoa para que ela possa assim, pelo menos adentrar ao Santo dos Santos, não é? E esperar, poder esperar a resposta do Senhor, não como moeda de troca, mas como deve estar a vida espiritual de alguém que está clamando ao Senhor e querendo ver Deus respondendo. Infelizmente, meus irmãos, é muito comum vermos irmãos passarem longos períodos de suas vidas sem presenciar o gozo de ver Deus respondendo suas orações. É possível encontrarmos irmãos, talvez muito perto de nós, que iriam ter muita dificuldade em dar um testemunho sobre ter visto Deus responder suas orações. Alguns irmãos que definitivamente teriam dificuldade de testemunhar sobre respostas claras de Deus depois dele ter ouvido uma oração sincera. E é uma pena, porque na palavra de Deus há inúmeras promessas de respostas às nossas orações. O salmista vai dizer assim, por exemplo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O profeta Jeremias vai dizer: invoca-me e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E Marcos vai dizer na palavra, no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Houve um homem de Deus que passou por uma grande dificuldade e viu Deus responder a sua oração imediatamente. Mas a gente entende que houve algumas características na vida desse homem que foram determinantes para que ele pudesse ver essas respostas tão rápido até. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias
no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, e eu vou ler para os irmãos dos versos do 1 ao 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos do 1 ao 8. Diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante dentre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus, até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Agora os irmãos continuem aí no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Que história, que texto fantástico. Estamos falando do rei Ezequias, e este rei teve muitas experiências com o Senhor, certamente. Mas eu imagino, prezados, tenho quase certeza que nenhuma de suas experiências foi mais bonita e mais forte do que essa narrada aqui pelo escritor bíblico. Um belo dia ou um triste dia, não é? Um dia daqueles que a gente nunca quer que aconteça conosco. Chega um profeta, e não era um profeta qualquer. Uma coisa é alguém dar uma profetada, alguém que não tem intimidade com o Senhor, alguém que a gente nunca viu algo que ele tenha falado, acontecido realmente, falar algo para a gente. Né? Está cheio aí nas ruas. Coisa mais fácil é você encontrar alguém que tem gente, inclusive, para poder colher um proveitozinho, para poder manipular, e tudo. Chega até a dizer: olha, fulano, principalmente quando é gente importante, fulano, Deus incomodou meu coração para eu ir falar com você uma palavra que ele me deu a seu respeito. Né? Tem demais isso é pura manipulação. Quando alguém fizer isso com você, meu irmão, me perdoe se eu vou escandalizar alguém aqui, espero que não, espero que você seja um batista convicto. Você diz assim: olha, meu irmão, agradeço a você, porque o que Deus tem para falar para mim, Ele fala na palavra. Ou melhor, você quando encontrar comigo, vai abrir a Bíblia. Você está me convidando para vir aqui no meu escritório, abrir a Bíblia e ler a Bíblia para mim? Porque é assim que Deus fala comigo. É assim que Deus fala comigo. Pode agir assim, irmão. Você não vai estar desagradando a Deus, não. E você pode estar se livrando de alguém que está com oportunismo com você.
Mas aqui não era o caso. Aqui era o profeta Isaías. Aqui era o profeta Isaías e Deus falou para Isaías, vai lá e fala com Ezequias que eu vou chamá-lo para mim. Irmãos, eu fico imaginando o rei Ezequias conhecendo como conhecia Isaías e o tendo em grande conta, sabendo que ele era um profeta do Senhor e que nunca falou nada que não acontecia. Ele de fato falava em nome do Senhor. E Isaías chega para Ezequias e fala, meu caro, meu amigo rei, meu amigo. Eu imagino que os dois eram amigos, porque ambos amavam o Senhor e serviam o Senhor. Olha, a notícia que eu tenho para te dar não é das mais alviçareiras. Deus mandou te dizer para você se organizar, porque você vai partir desta para melhor, mas vai. Mas ninguém quer morrer, não é? Muito menos ninguém quer adoecer. A gente quer ou ser trasladado ou ser arrebatado. A gente não quer morrer. E aí o que acontece? Ezequias, que tem certeza absoluta de que Isaías estava falando da parte de Deus para ele, a Bíblia diz que Ezequias vira para a parede e faz uma linda oração. Ezequias fala, Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua soberania, o Senhor tem poder sobre a minha vida, o Senhor faz o que quer de mim, mas Senhor, peço-te, leva em conta. Por isso que eu estou abordando aqui, como deve ser a vida espiritual de alguém que quer ver a sua oração respondida. Porque Ezequias aqui traz isso para Deus, leva em conta a minha vida de fidelidade, Senhor. Leva em conta os meus dias na Tua presença, leva em conta o quanto eu amo estar na Tua presença e trabalhar para o Senhor. Por favor, por favor. E aí, irmãos, diz a Bíblia que quando o profeta Isaías ainda estava na parte central da cidade, eu imagino essa cena, eu imagino o rei Ezequias lá ainda virado pela parede, e ele deve ter continuado a oração dele, e eu imagino Isaías caminhando lá na parte central da cidade, e ele dá uma parada, e Deus fala, Isaías, volta lá no Ezequias. Diz para ele que eu ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Irmãos, eu fico pensando o que é para uma pessoa que tem certeza. Ontem o pastor Jadir, lá no culto na Cristã Evangélica, ele disse que teve um momento na visita dele à irmã Ana Guzmão, que a irmã Ana Guzmão falou assim, pastor, eu estou indo, né? Eu estou indo. E o pastor falou, sim, minha irmã, você está indo. Aí eu fico imaginando, por exemplo, para quem sabe que está indo, chegar uma notícia assim de que, resolvi acrescentar 15 anos para você. Essa foi a situação. Eu fico imaginando o gozo de Ezequias em ouvir isto, e eu fico pensando, por que será que Deus teve tanto prazer em responder tão prontamente ao pedido de Ezequias? E eu preparei essa mensagem e trago esse assunto com autoridade, porque sabemos que Deus responde a oração até de ímpio. Mas segundo os propósitos que Deus tem de convergir, de alguma maneira, levar a cabo algo que Ele quer fazer. Mas aqui o plano de Deus era chamar Ezequias. O plano de Deus era chamar Ezequias, e o texto diz claramente que Ezequias vira para a parede e ora e fala, Senhor, peço-te em nome de tudo que eu já vivi, em nome da minha fidelidade, da minha integridade diante de Ti. E aí nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos descobrir que características teve esse rei, não é? Para a gente, de alguma maneira, nos desenvolver também. Para a gente poder ter essa autoridade de virar para a parede em certos momentos e falar assim, Senhor, eu não estou dizendo para o Senhor que eu não sou pecador, não. Eu não estou dizendo para o Senhor que eu não sou, que eu não sou como qualquer, que eu sou indigno até da tua salvação. Mas, Senhor,
Senhor, em nome da vida que eu tenho levado contigo, em nome da minha relação que eu tenho com o Senhor, Pai, opera nisto. É lógico que Deus vai saber que você está confiando mesmo, é no Senhor Jesus, mas nós precisamos ter nós podemos pelo menos poder dizer para Deus, Senhor, em nome disso, em nome daquilo que eu tenho feito e tal, por amor ao Senhor Jesus, obviamente. Então, eu queria trazer para os irmãos algumas características que Ezequias tinha, baseado no que o escritor bíblico fala sobre ele. A primeira característica que a gente descobre na vida do rei Ezequias, que Deus quer ver nas nossas vidas, a fim de poder responder às nossas orações assim com prazer, não é? É ser correto diante do Senhor. Ser correto diante do Senhor. O escritor bíblico vai dizer assim no versículo 3 do capítulo 18: fez ele o que era reto perante o Senhor. Fez ele o que era reto. Isso não significa que Ezequias era um santo, no sentido de não ser pecador. Isso não significa que ele era um homem puro. Isso não significa que ele não cometia pecados. Ezequias era um descendente de Adão, portanto pecador como todo ser humano sobre a face da terra. Mas fazer o que é reto diante do Senhor, prezados, é estar levando uma vida piedosa. E uma vida piedosa não é uma vida fazendo esmolas, não é uma vida simplesmente ajudando os outros, não é uma vida colocando uma roupa comprida, ou não cortando o cabelo, ou fazendo qualquer tipo de ascetismo. Uma vida piedosa, segundo a própria palavra de Deus, é uma vida segundo Deus. É uma vida de acordo com Deus, com seus oráculos, de acordo com seu caráter. Isto é uma vida piedosa. É estar levando uma vida de acordo com os pensamentos e de acordo com os desejos de Deus a quem estamos servindo. Quando a Bíblia diz que Ezequias era um homem reto diante do Senhor, ele estava dizendo que apesar de pecador e descendente de Adão, era um homem que procurava dentro do que ele sabia sobre Deus, ele procurava dentro do que ele entendia ser o caráter de Deus, sobre a santidade de Deus, ele procurava andar naquela linha de retidão. Fazer o que é reto diante do Senhor é estar levando uma vida que combina com o padrão de santidade do Deus Santo e Todo-Poderoso. Não é fazer nada para os outros ver, não é fazer nada para aparecer, mas é fazer porque isto parece com o que Deus faz. Isso é parecido com o que Deus quer. Isso está alinhado com os desejos de Deus. Fazer o que é reto diante do Senhor é se esmerar em conhecer o Senhor de tal maneira a fim de fazer as coisas que dá prazer para Ele. A gente quer satisfazer um amigo, a gente quer satisfazer um cônjuge, a gente quer satisfazer a mãe, o pai. Por que não satisfazer o Deus que nos salvou? E a melhor maneira de satisfazer esse Deus é andar em retidão, conforme Ele anda. Por isso Paulo vai dizer assim para os Colossenses: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu gosto demais desse texto aqui, porque fala de um viver digno do Senhor. Irmãos, eu acho que não tem... eu acho que não pode existir um elogio melhor para alguém. Você vê, eu fico imaginando assim, se isso já aconteceu, talvez Deus não tenha... Não, eu já recebi muitos elogios assim. Mas eu fico imaginando assim, eu passando numa rua e 2 ou 3 pessoas conversando e apontam para mim e falam assim: está ali um homem que vive uma vida digna do Senhor. Não falou, está ali um homem que não peca. Não falou, está ali um homem que não tem
defeito. Mas falou, está passando um homem ali que vive uma vida digna do Senhor. Era assim que Ezequias vivia. Mas eu quero, tem mais outras características. A outra característica de alguém que Deus tem prazer de responder a oração, e a gente vê na vida de Ezequias, é a confiança no Senhor. A confiança no Senhor. Quando o Senhor contempla um coração confiante, então o Senhor vai olhar assim numa oração da Débora e falar assim, gente, eu preciso responder a oração da Débora, porque ela de fato, eu olho para o coração dela e vejo que ela está confiando em mim. Ela está confiando em mim. E o texto vai dizer assim, confiou sobre Ezequias, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os demais reis. Ah, gente, isso aqui é uma grandeza. Isso aqui é uma grandeza. A fé é extremamente importante para o Filho de Deus, ela é fundamental, ela é a nossa vida. Não confiar em Deus e nas suas promessas é uma atitude muito errada, porque se uma pessoa se recusa a crer no que Deus diz, então ela está tratando como se ele fosse um mentiroso. Ela está tratando como Eva tratou lá no jardim, né? Quando Satanás falou, não é bem assim não. Ele falou que isso vai acontecer, mas não é bem assim não. Quando nós não confiamos no Senhor, seja em que situação for, é como se nós estivéssemos dizendo, não é bem assim. Não é bem assim, acho que nisso aqui Deus não opera, acho que nisso aqui Deus não vai agir, eu acho que nessa situação não dá para ele, não é possível para ele. Mas a Bíblia aqui diz que não houve rei como Ezequias que confiou tanto na pessoa do Senhor. Foi através da fé no Evangelho que nós nos tornamos filhos de Deus. E é através da fé no Senhor Jesus, nas suas promessas, que devemos viver o nosso dia a dia. Nós fomos salvos pela fé em Cristo. Há muitos anos atrás eu ouvi de um grande pregador que ele disse o seguinte, a menor fé é salvadora, mas nem sempre a menor fé é santificadora. Interessante como nós, com uma certa até facilidade, nós tivemos fé para a nossa conversão, mas às vezes falta-nos a fé para a nossa vida do dia a dia. Falta-nos a confiança de viver esse dia a dia na dependência do Senhor, seja o que for, nós precisamos permanecer nessa fé. A fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, aquela fé fantástica, maravilhosa que nos alcançou e nos salvou, esta fé ela precisa inclusive ser aumentada, até porque o Senhor Jesus vai dizer que nós devemos pedir, fazer essa oração, aumenta a nossa fé. Diz o texto que Ezequias confiou no Senhor mais do que todos os reis. Devemos confiar no Senhor para pensarmos como Ele pensa. Devemos confiar no Senhor para agirmos como Ele age. Devemos confiar no Senhor porque nós precisamos de ter a certeza, a confiança de que apesar de nós não o vermos, Ele está do nosso lado. Lá no escritório, na sua viagem, aonde você estiver, você precisa ter a confiança plena de que o Senhor está ali do seu lado. Precisamos confiar no Senhor, porque somente assim, prezados, nos envolveremos com a sua gloriosa obra, pois como nós nos envolveremos na obra de alguém que nós não confiamos? Por isso, não ser um dizimista fiel é falta de confiança no Senhor. Não contribuir com as necessidades da igreja local é falta de confiança no Senhor. E por alguns aspectos. Primeiro, porque é falta de confiança de que o que você tem foi Ele que te deu. Já tenho falado sobre isso aqui. Foi Ele que te deu. Você precisa ter confiança de que o que você tem foi Ele que te deu. E segundo, porque você precisa ter a confiança de que esta obra, conforme a própria palavra diz, a igreja local, ela é uma agência
de Deus aqui na terra e ela precisa avançar, ela precisa alcançar os perdidos e ela depende das finanças, ela depende de dinheiro. E você, eu sempre digo isso, somente quem confia no Senhor é capaz de enfiar a mão no bolso e compartilhar aquilo que tem recebido com outras pessoas e com a igreja. Só na confiança no Senhor, porque você tem que pensar que aquele dinheiro, primeiro, ele não é todo seu. Segundo, ele jamais vai faltar para você, porque você está tirando. Você tem que esquecer a matemática nessa hora. E terceiro, porque você também precisa confiar que Deus é suficiente capaz de multiplicar para você e multiplicar na obra onde será investida. Precisamos ter confiança de que o que o Senhor nos pede é o correto, nos fará bem e é agradável. A Ele. A outra característica que eu gosto demais dessa característica, é que Ezequias sempre queria estar perto do Senhor. Sempre queria estar perto do Senhor. O versículo 6 ainda vai dizer assim, porque se apegou ao Senhor. Se apegou ao Senhor. Né? Meu carro fica o tempo todo no sol lá no estacionamento, lá do meu condomínio, dá uma dó. Aí eu comprei uma capa para colocar no vidro assim, para proteger o painel do carro. E aí tem aquele, não sei como é que chama aquela ventosa. E aí eu coloquei a ventosa, né? Quando eu coloquei a ventosa assim, né? Se apegou àquele vidro. Aí eu me lembrei, pastor Timóteo, dessa mensagem que eu estava preparando. Olha aqui, se apegou ao Senhor. Se apegou ao Senhor. Ezequias, ele se apega de tal maneira ao Senhor que ele nunca mais quis deixá-lo. Ele se apegou ao Senhor e disse, Senhor, eu me apego a Ti, porque eu não tenho outro tesouro. Tu és o meu tesouro, outro bem não possuo, senão a Ti. Senhor, não há ninguém, nem nada, nem ninguém neste mundo melhor e mais digno do meu amor do que o Senhor. Não há ninguém mais digno do meu apego do que o Senhor. Senhor, eu quero me apegar a Ti, quero ficar perto de Ti. Eu me lembro daquele endemoniado lá de Gadara, quando o Senhor Jesus o livrou daquelas coisas horrorosas, e a Bíblia diz que ele chegou para o Senhor e falou, Senhor, deixa eu ir contigo. Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero segui-lo daqui para frente. E tal foi a experiência dele com o Senhor Jesus, que ele não queria sair de perto do Senhor. E nós, irmãos, devemos ser assim. Nós não podemos querer sair da presença do Senhor. E não me venha, por isso que eu digo, um dos lugares onde eu mais sinto que estou na presença do Senhor é quando eu estou congregando. Essa história de não vou na igreja, vou quando dá e tudo, não sei o quê. Não me venha com essa conversa. Quem se apega ao Senhor, quem se apega às coisas do Senhor, mesmo quando viaja, mesmo quando tem um compromisso, o faz, mas com o coração ardendo, porque queria estar no meio do povo que ama a Deus e no meio do povo que também se apegou ao Senhor. Era assim com Ezequias. Era assim. Essa é uma atitude que Deus espera de nós, uma atitude de quem achou o maior tesouro e não quer e não precisa de outro e não se afasta dele. Veja nos filmes o que as pessoas fazem quando adquirem um tesouro. Para onde vai, leva o tesouro. Para onde vai, leva o tesouro. Ou quando sai, não pode levar o tesouro, monta guarda lá. Monta guarda lá para guardar. Por quê? Porque este é o meu bem mais precioso. Gosto demais quando o Senhor Jesus, numa conferenciazinha lá com os discípulos foram saindo, e depois de uma palavra dura, não é? E aí tem um momento que o Senhor Jesus, e aí, vocês também vão me abandonar? Não é? E Pedro respondeu assim, para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Não vou nada, Senhor. Fico aqui, Senhor. Morro junto, estou aqui. Porque para onde iremos? Para onde iremos?
Eu vou para que outro lugar? Eu vou frequentar o quê? Eu vou deixar de vir para a igreja, para onde eu sinto a presença do Senhor, onde eu adoro o Senhor, onde eu canto louvores ao Senhor, onde eu ouço uma palavra de exortação do Senhor? Para quê? Para onde eu irei? Não é? E outra, não estou dizendo que quem não vem saiu da presença do Senhor, não é isso, mas é uma característica de quem se apega ao Senhor, querer sempre de alguma maneira estar relacionado com as coisas do Senhor. É a nossa vida. Precisa ser a nossa vida. Precisamos ter mais compromisso nisso, irmãos. E eu não os falo, irmãos, vocês nunca vão ver eu falar nesse púlpito aqui coisas do meu interesse pessoal. O meu interesse eu não tenho interesse pessoal de fazer essa igreja crescer para eu me manter aqui, não, irmãos. Eu não tenho o menor medo de nada, eu não tenho o menor medo de ficar sem uma igreja para eu pastorear. O meu maior medo, irmãos, é não ser instrumento de Deus na vida do rebanho que eu estou pastoreando. Eu estou falando dessas coisas aqui porque disso depende a nossa vida, disso depende o nosso sucesso espiritual, disso, e eu estou falando aqui no nível pessoal. Ninguém que não se compromete com o Senhor, ninguém que não se compromete com a sua igreja local, haverá de ter as experiências que Ezequias teve. Não é possível, não é possível, não é possível. Por isso, ao final do Salmo 23... o salmista, o rei Davi, vai dizer assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todo sempre. E por fim, prezados, há outra característica. Ezequias seguiu o Senhor todos os dias da sua vida. Vou ler todo o versículo, o versículo 6. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Não, confiou no Senhor de todo Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Uma coisa é confiar, outra coisa é gostar de estar perto, outra coisa é se apegar ao Senhor e outra coisa é seguir ao Senhor para sempre. Seguir para sempre. Faça chuva, faça sol, vem luta, vem dificuldade, vem decepção com irmãos, vem pastor, sai pastor, faz isso, faz aquilo, acontece, e isso, e tal, e você sempre. O Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Me falta saúde, não sinto falta da saúde, o Senhor não me falta. Me falta amigos, não sinto falta do Senhor, Ele não me falta. Me falta dinheiro, o Senhor não me falta. Me falta honestidade de pessoas honestas perto de mim, o Senhor não me falta. Falta qualquer outra coisa, mas eu não sentirei falta do Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus totalmente presente e por causa disso o rei Ezequias não deixou de segui-lo. Ele não titubeava. Seu desejo de seguir ao Senhor não estava condicionado às circunstâncias da sua vida. Independentemente das dificuldades que ele estivesse passando, ele seguia o Senhor. Ele seguia o Senhor. Não importa, está difícil, está doloroso, mas eu sigo ao Senhor. Por quê? Porque Ele jamais vai me desamparar. E porque eu tenho uma vida eterna garantida no céu. Esta foi a oração do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que tudo me falte, o Senhor jamais me falta, e eu jamais sinto falta de qualquer outra coisa quando Ele está no comando da minha vida. Eu exaltarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque é a minha salvação, ela jamais falta. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus, e ainda que tudo fique ruim para o meu lado, eu não vou deixar de segui-lo. Ezequias foi assim. E o resultado? Aí a Bíblia diz que ele guardou a lei do Senhor, né? A gente podia falar muita coisa sobre isso. E o resultado, meus irmãos? O resultado foi a bênção. O resultado foi a bênção. Deus acrescentou 15 anos para a vida dele. E olha como que termina esse texto. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito.
para onde quer que saía, lograva bom êxito. Tem gente que quer dar uma inferiorizada nesse pedido de, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Tem gente que vem, porque se Ezequias não tivesse pedido isso para Deus, ele não teria visto os filhos dele fazendo o que fez, né? Porque os filhos de Ezequias fizeram isso. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ali é a experiência de Ezequias com Deus. Ezequias com Deus. Deus acrescentou 15 anos na vida dele e o texto termina assim: para onde quer que ele saía, lograva êxito. Quer ter êxito, meu irmão? Quer ter êxito não somente numa oração como essa de Ezequias, mas êxito em tudo que você faz nessa vida? Leva essa vida. Confia no Senhor. Primeiro faça o que é reto diante do Senhor. Anda em retidão. Confia nele. Se apegue a ele. Não deixe de segui-lo. Não deixe de segui-lo. Pelo contrário, maximiza a vida que você já está tendo com Deus. Faça isso aumentar. Porque a cada dia o Senhor será contigo e você logrará êxito em tudo que fará. Amém? Vamos ficar de pé, que Deus nos abençoe. Querido Deus, o Senhor é tão fiel, Pai. O Senhor cumpre a tua parte. O Senhor desafia os nossos corações de uma forma tão linda. Pai querido, eu quero te agradecer pelos desafios que a história de Ezequias é para a minha vida, Senhor. E quero, juntamente com os meus irmãos aqui da PIBA, te pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude a levar uma vida digna do Senhor. Oh, Pai, queremos ser referência para as pessoas que não te conhecem. Queremos que as pessoas que convivem conosco, Senhor, se interessem pelo Senhor a partir do que tem visto em nós, Pai. Ajuda-nos a sermos essas pessoas, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a virarmos para a parede e orarmos e termos condição de fazer essa oração sincera a Ti, como Ezequias fez. Ó Deus, olha para a minha vida. Atenta para o meu testemunho, para a minha fidelidade, para a minha vida íntegra diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos assim. Te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.